Muito boa tarde, Gonçalo. Estamos de volta aqui com mais uma coluna CBN Motivação. E hoje a gente vai falar sobre o que exatamente? Boa tarde, Adriana. Hoje vamos falar sobre motivação da liderança. Eu recebi um e-mail, na verdade de tantos que eu tenho recebido, e vou só colocar mais uma vez o e-mail, contato@gpontes.com e o Instagram gpontesoficial. Eu tenho recebido vários e-mails semanalmente e hoje separei um que eu achei por demais interessante, até porque fala num tema que vai interessar muitos ouvintes, é exatamente a forma de liderar ideal para que possamos nessa nova etapa de mundo, desse novo mundo corporativo, aproveitar ao máximo o que a liderança tem feito. Então essa ouvinte é de Bauru, em São Paulo, no interior de São Paulo, a Vânia Almeida. Ela diz o seguinte: professor Gonçalo, assumi a gerência de meu setor, tenho 16 colaboradores e algumas noções de liderança, mas preciso saber como obter um melhor resultado de todos, até para não decepcionar o meu chefe que me nomeou para tal função. E aí eu poder com isso alcançar melhores resultados. Que dicas o senhor teria para me dar? E aí eu começo, Adriana. Bacana demais, Vânia, a sua pergunta. Parabéns pela ascensão funcional e certamente eu tenho certeza que você lutou muito para chegar aonde chegou, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é necessário que você saiba que o mercado hoje corporativo no Brasil vive um momento onde o líder é extremamente procurado. Agora, de forma paradoxal, enquanto o mercado está sedento por líderes, o mercado também está cheio de líderes procurando lugar para trabalhar. É um paradoxo. Porém, é necessário sabermos que o líder que o mercado deseja, o líder que o mercado almeja, é o líder que faz a diferença, como certamente você fará com a sua equipe. Então, é necessário inicialmente você conhecer os 3 comportamentos de líderes, tá? Alguns livros, alguns colegas meus por aí afora no Brasil têm escrito sobre isso e têm colocado várias formas, vários comportamentos. Um dia desse eu até peguei um colega que falava num livro que haviam 12 comportamentos. Eu prefiro resumir em 3 e ser bem objetivo. O primeiro dos comportamentos da liderança é o que eu chamo de autocrata. É o líder Kyrios de ser, vem lá do grego. É aquele líder que entra batendo na porta, entra gritando com as pessoas, entra batendo na mesa. Esse é o primeiro tipo de comportamento, é o autocrata. Eu tenho um segundo tipo de comportamento que é o que eu chamei de democrata. Ele é abalizado a partir de um livro em que o James Hunter, o autor, um best-seller americano que lançou alguns livros aqui no Brasil, alguns best-sellers, dentre os quais o Monge Executivo, o Líder Servidor. Essa concepção do líder servidor, ele trouxe um novo comportamento de liderança aqui no Brasil, é chamado líder democrata. É o líder que ouve, o líder que faz reuniões, o líder que está sempre com a maioria. E temos um terceiro tipo de líder, de comportamento de líder nesses meus estudos, em que eu chamo de laissez-faire, um termo francês que significa deixar livre. E aí, se eu perguntar para você, ou você perguntar para os seus 16 colaboradores, ou os demais ouvintes que são líderes que perguntarem para os seus liderados, que tipo de comportamento de líder vocês queriam que eu fosse? E a maioria vai dizer que queria que fosse um democrata, aquele que senta, aquele que ouve. Mas vamos colocar a seguinte situação, minha cara Vânia. Olha só, vamos imaginar que você está no seu local de trabalho e você tem uma porta nos fundos e tem uma porta na frente. E você estava fazendo uma reunião com seus liderados e soube um ponto que você tenha no ouvido, diretamente da recepção, que o edifício da sua empresa estava em chamas, pegando fogo. Se você tiver um comportamento nesse instante de um líder democrata, você vai pedir para que todos façam um círculo, sentem, você vai colocar a situação, ou seja, o edifício está pegando fogo e você vai querer saber a opinião de cada um deles vagarosamente, sem ninguém poder passar na frente. E você sempre pedindo para que cada um respeite a vez do outro. Se você analisar direitinho minha cara Vânia, você vai notar que depois que você ouvir todo mundo, certamente ninguém vai ter chance de escapar desse incêndio. Esse é o tipo de comportamento democrata. Existe um outro comportamento que é o laissez-faire. Mais uma vez, você tem uma porta na frente da sala e você tem uma porta nos fundos da sala. Há uma tendência natural humana, comportamentalmente falando, que em situações de perigo, o ser humano sempre corre atrás de quem saiu na frente, por 2 razões. Primeiro, o da frente está correndo total perigo. Então, se por um acaso não der certo, dá tempo ele voltar. E segundo, ele entende que se o da frente começou a correr para um lado, há uma tendência natural de ele saber o que está fazendo. Então, por isso é seguido. Mas vamos imaginar, se por um acaso você disser isso, está pegando fogo o edifício na sala, há uma tendência, como eu disse, todos correrem para o mesmo lugar. Nesse instante, minha cara Vânia, você vai ter que ser um líder autocrata. Você vai ter que bater na mesa e gritar. Metade da sala saia pela porta dos fundos, metade da sala pela porta da frente. Nesse instante, toda a sua equipe terá muito mais chance de não ser alcançada por esse incêndio. O que eu quero dizer para você, Vânia, o melhor comportamento de líder que existe, quem determina é a situação que ele está vivendo.
Em alguns momentos, como líderes, as pessoas têm que bater na mesa, outros momentos podem escutar e em outros momentos têm que deixar a equipe livre. Ou seja, o líder moderno tem que ter os 3 domínios de comportamentos. Alguns outros conselhos eu poderia te dar. O primeiro deles, você vai ser a pessoa que vai sempre ter uma preocupação maior do que os seus liderados. O mundo mudou, Vânia. Houve uma época que o líder não precisava nem sequer ir trabalhar, ele não tinha hora para chegar. Hoje, o líder é o mais preocupado com os resultados. No dia primeiro, enquanto a sua equipe está preocupada em que chega o final do mês para receber o seu salário ou sua comissão, você também está preocupado com o resultado de todos eles. Então, para ser líder, você tem que ter a consciência que vai se preocupar mais do que os outros. A segunda dica, cuidado no seu exemplo. Cuidado com a sua postura, independente, Vânia, de onde você esteja, independente inclusive de estar com sua farda ou com seu crachá ou em um momento de lazer. Os seus liderados o verão e você será sempre colocado em xeque de acordo com a sua postura. Portanto, atenção total no que você faz, no que você fala e principalmente onde você está. Uma terceira dica seria a humildade. O maior líder, minha cara Vânia, que houve na Terra foi o Filho de Deus. E ele nasceu na manjedoura no meio de animais. Propositalmente, Deus nos diz com isso, o patamar inicial da vida, o passo basilar na vida é ter humildade. Então, nunca seja menor que o cargo que você exerce. Lembre-se sempre, você está acima dele, portanto não perca os valores que certamente você aprendeu com seus pais. Uma outra dica, tenha consciência que você vai ser aquele que vai trabalhar mais que qualquer um da sua equipe. Ou seja, por você ser líder, por você ter alcançado essa ascensão funcional, você está mais perto de um infarto, de um AVC. Todavia, é hoje a condição de ser líder. Ter a consciência da preocupação maior com toda a sua equipe. Faça de vez em quando uma autoavaliação sobre suas atitudes e faça uma autoavaliação comparativa. Peça a algum colega seu sem identificação para lhe avaliar. Dê os tópicos que você pretende ser avaliado e se autoavalie. Compare a sua avaliação com a de seu colega e veja quais os pontos de melhoria que você precisa ter. Seja disciplinado e não esqueça da sua família. E lembre-se, saúde é algo que você precisa para alcançar seus resultados. Portanto, cuide de seu corpo, cuide de sua alimentação e arranje tempo para você fazer seus exercícios físicos. E por último, creia, a pressão faz parte do jogo. Quanto mais pressionado você for como líder, mais importante você é ao processo. Gonçalo, falando sobre liderança, eu ouvi certa vez aquela frase: todo líder também é chefe. Mas nem todo chefe é líder, tá correto? Essa nomenclatura chefe era aqueles momentos já em que o chefe era confundido, era uma coisa até paradoxal no passado. O chefe era confundido como aquele cara que todo mundo tinha que ter medo e também que não precisava às vezes ir trabalhar. Essa frase foi criada e é muito antiga. Eu acho, salvo engano, isso nasceu em um discurso de alguém em um encontro sul-americano, um encontro latino-americano de alguma coisa. Mas vê bem, quando diz assim, nem todo chefe é líder, mas todo líder é chefe. O que ele quer dizer com isso em suma? Quer dizer o seguinte, que para você ser chefe, você tem autoridade, você tem um poder de mando. Só que hoje não adianta só você ter o poder de mando, você tem que ter a inteligência emocional para com o poder de mando poder conquistar pessoas. Portanto, nem todo chefe é líder, mas todo líder é chefe. O que o autor quis dizer com isso? Que para liderarmos, nós precisamos ter humildade, mas não a humildade que percamos a autoridade, e sim a humildade que faz com que conquistemos e, portanto, como líderes, possamos alcançar os resultados com maior facilidade. Gonçalo, obrigada por mais uma semana. Boa quinta-feira e até a semana que vem com mais uma CBN Motivação. Se Deus quiser, boa estada nesse momento agora das férias do Bruno e que a todos os ouvintes um ótimo resto de semana. Ótimo resto.